E aí, pessoal, Paulo Mercedes aqui de novo, depois de 1 milhão de anos sem gravar nada. Vim trazer uma coisa interessante para vocês que eu estava estudando há pouco tempo. E alguns anos atrás eu já tinha feito essa dedução. Fiquei de gravar um vídeo desde 2016, eu acho, sobre isso, ou 17. Mas acabou que, por N motivos, eu acabei não fazendo. E um deles também é um pouco de preguiça e falta de tempo. Mas como eu retomei o assunto e resolvi estudar isso novamente, eu vim trazer para vocês aqui uma relação matemática muito bem, digamos assim, muito bem vista no mundo da matemática e que tem aplicações muito profundas no mundo da engenharia elétrica, tá? E o nome é identidade Euler, tá? Ou relação de Euler, você tem alguns nomes aí. Basicamente, se vocês pesquisarem no Google identidade Euler, vai encontrar algumas informações sobre ela. Primeiro, que ela é uma das equações matemáticas mais bonitas que a humanidade produziu, ou a mais, né, considerada a equação mais bonita. E também a forma que ela vai ter, né? Então, basicamente, ela tem a seguinte forma: ó. Número de Euler elevado a I de complexo, tá? Multiplicado por π igual a -1. Ou, a outra forma dela é com esse mais 1 igual a zero. Vocês também vão ver essa cara na identidade Euler. O que tem aí de especial? O que tem de especial é o seguinte: uh, os matemáticos consideram essa equação muito bonita porque ela consegue correlacionar grandes números dentro da matemática, né, números muito importantes. Então, por exemplo, ela consegue juntar um número complexo, tá? Número imaginário, para ser mais específico, né? A parte imaginária do número complexo, com o π, com o número de Euler, com o 1 e o 0. Né? Então ela consegue compilar ali dentro dela, ou sintetizar dentro dela, essa relação aí, onde você tem vários números especiais se apresentando numa única equação. Tá? Por que, que essa relação ela é especial para o engenheiro eletricista? E não só para o engenheiro eletricista, diversas áreas que trabalham de alguma forma com modelagem de onda. A gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir enxergar aqui que existe uma conexão direta entre a relação de Euler, ou a identidade de Euler, com senos e cossenos, né? Que são funções matemáticas aí que tem caráter ondulatório. Então, quem trabalha com engenharia elétrica, a parte de corrente alternada, vai se utilizar dessa ferramenta também. Os outros, ondas mecânicas, a parte de acústica, ok, que tem a ver com ondas mecânicas também, mas digamos assim, é um tema trabalhado por muitas. O celular aqui reagindo. Então você vai ter essa identidade se apresentando de forma relevante, né, para fazer a modelagem aí de diversos problemas, digamos assim, em diversas áreas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente é deduzir nesse vídeo aqui, através de série numérica, como que a gente chega nessa relação e como essa relação se conecta aí com a eletricidade. Inicialmente, a gente vai partir da seguinte ideia: se eu tenho que a identidade de Euler ela está nessa forma, o E, número de Euler, né, o número neperiano. É claro que o E é aquele E estilizado, eu não sei escrever muito bem aquele E, eu vou escrever assim mesmo. Elevado a I. Na engenharia elétrica a gente não usa I de imaginário por causa de corrente elétrica, então a gente chama de J. Então eu vou trazer ali para a nomenclatura J, né, utilizando a letra J, porque nas literaturas de engenharia elétrica a gente usa o J. Tá? De π, certo? Igual a -1, tá? Para a gente fazer essa conexão, ficar mais clara essa conexão entre uma coisa e outra, a gente precisa primeiro fazer o seguinte, ó. Eu poderia escrever essa relação da seguinte forma: E elevado a jx, tá? Igual a... E aqui, ao invés de eu escrever -1, eu posso colocar, por exemplo, cosseno de x, dessa mesma variável, tá? Mais j seno de x. Eu não vou entrar profundamente no porquê isso aqui é verdade nesse vídeo, tá? Pretendo gravar um outro que a gente vai sair para a dedução de Euler no sentido da direita para a esquerda aqui, ou seja, usando cossenos e senos, chegar na identidade de Euler.
Mas a priori eu só estou mostrando que essa relação ela é uma relação verdadeira. E aí quando a gente substitui o J pelo π, ó, o que que acontece? A gente vai ter cosseno de π, tá? Mais J, perdão, seno de π. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. O π aqui é radiano, tá? Então nesse contexto aqui, o π radiano, bota assim R, ele equivale aos 180 graus, tá? Então, isso tem que ficar claro. E aí, eu não sei se vocês... Eu imagino que vocês estarem assistindo esse vídeo devam deter já esse conhecimento. E saberem o seguinte, eu não vou ficar repetindo esse lado aqui, botar só igual. Cosseno de 180 graus é menos 1. Né? Se a gente olhar para o ciclo trigonométrico lá, é menos 1. Mais J seno de π. Seno de 180 graus é 0. Tá? Então seria ali tecnicamente J0. O 0 ali ele vai acabar zerando todo esse lado. Então a gente tem que menos 1. Tá? É daí que essas relações se conectam. Depois, em um outro vídeo, eu vou provar essa sentença da direita para a esquerda. O dia que eu tiver paciência para fazer outro vídeo. Não sei se seria necessariamente agora. Mas qual é a minha ideia aqui? A ideia é a gente provar como que essas relações são reais através de séries numéricas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que partir da ideia de série de potência. O objetivo não é tratar da série de potência de maneira global, né? Como um todo, que é série de potência, suas implicações lógicas. Mas a gente tem que conhecer aqui, eu imagino também que a maioria de vocês tem ouvido falar isso lá em cálculo 3 ou cálculo 4, dependendo da universidade, na série de Taylor, né? Série de Taylor. Tá? Basicamente, o pessoal usa muito a série de Taylor para fazer aproximação. Basicamente, ela é o principal propósito dela, né? É você fazer aproximação por série para atingir uma determinada função. Para você, digamos assim, replicar aquela função. Escrever a mesma função como séries. Né? E também é usado muito para fazer linearização de ponto. Né? Então, por exemplo, você tem alguns problemas aí em abertura de válvula, né? de linha de tubulação. Né? O problema da abertura e fechamento de válvula é um problema não linear. Tá? Abertura e fechamento total. Então o que é que o pessoal faz? Escolhe um ponto de abertura, usa Taylor para linearizar naquele ponto. Então você tem uma aproximação linear dentro de uma faixa controlada. Tá? Se vocês verem lá em eletrônica, por exemplo, no Boyle-Stud, se não me engano, explora isso, ele vai fazer ali também uma aproximação linear para o caso, por exemplo, de semicondutores. Então você vai ver ali que ele tem uma parte que ele vai trabalhar a amplificação de pequenos sinais. Por que de pequenos sinais? Porque ele vai trabalhar trechos linearizados, que ele usa a série de Taylor, e aí faz aquela aproximação, e de um certo ponto a outro, que é um ponto razoavelmente pequeno, você tem uma função aproximadamente linear, e ele faz isso usando Taylor. Tá? E a série de Taylor é uma série de potência, certo? E a série de Taylor ela é escrita da seguinte forma: eu posso representar uma função f de x como uma série, ou seja, como um somatório de k igual a 0 até infinito da função derivada k vezes num ponto de linearidade, quer dizer, não de linearidade, nas periferias desse ponto, que eu vou determinar aqui, chamar de A, tá? Vezes x, tá? Menos A elevado a k sobre k fatorial. Eu não vou, de novo, não vou entrar em detalhe em como é que se chegou nessa equação, não é importante para o vídeo, tá? Mas eu vou partir dessa ideia como uma ideia consolidada, como de fato é. Tá? Só que quando você tem o ponto ali onde você vai, digamos, centralizar, né, e vai analisar a periferia, nesse caso pode ser o ponto 0, aí eu trazendo a série de Taylor para o entorno do ponto 0, eu caio na série de Maclaurin. Tá? E a série de Maclaurin, ela tem a seguinte cara, basicamente o A é 0. É só isso. O A é 0. Então eu tenho aqui a mesma relação. Aqui é a derivada k vezes, só que aqui de 0. Tá? Vezes x menos 0. X elevado a k fatorial. Tá? Então a gente vai partir disso aqui para a gente chegar onde a gente quer. Então a gente vai precisar fazer essa aproximação aí
né? É claro que isso aqui só é verdade, essa aproximação de série de Taylor, ela só é uma verdade, digamos assim, não vou dizer absoluta, que eu não gosto dessa palavra, mas ela só é uma verdade de fato, uma equivalência de fato, quando você testa esse somatório até o infinito, tá? Então necessariamente precisa ser dessa forma. E aí, o que é que acontece? A gente vai fazer essas aproximações para 3 funções. A gente vai fazer essa aproximação para um é de x, para seno de x e para cosseno. No é de x, a gente vai fazer 2 considerações. Primeiro o é de x puro e depois o é de x acompanhado da parte imaginária do número, tá? Então o que é que vai acontecer? Se a gente pegar lá aquelas ideias, né, essas contas que estão aqui dentro e ir aplicando uma a uma, a gente vai entender qual é a tendência daquela série, como aquela série tende a se comportar de maneira repetitiva, tá? Então, vamos começar pelo é de x. Vamos deixar o é de x aqui bonitinho, isolado. Ou então, para o vídeo ficar mais curto, vamos pro... É porque assim, o é de x vocês vão encontrar na internet facilmente. Mas quando eu boto o i, ele dá uma mudada. Então eu vou ter que fazer o é de x 2 vezes. Eu não sei se seria tão relevante assim. Mas eu vou fazer o é de x puro. E aí mostro a cara, depois eu pulo pro é de ix, tá? O é de x, ele é muito tranquilo. Por quê? Porque a derivada dele é ele próprio, né? É claro que na realidade a derivada de e de x é e de x multiplicado pela derivada do argumento, tá? Como esse argumento aqui é x, e x seria a minha variável independente, então é de x vezes x', tá? Como x, a derivada de x é 1, eu acabo dizendo que é isso aqui. Mas se fosse e elevado a rx, por exemplo, a minha derivada seria e de rx e a derivada do que está aqui dentro seria r, né? Considerando o r como constante, tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui novamente. O nosso, como é a cara da função de Maclaurin, tá? Da série de Maclaurin. Então a série de Maclaurin, ela vai me dizer o seguinte, ó, que uma função ela é igual ao somatório de k igual a 0 e vai para infinito da própria função derivada k vezes no ponto 0, opa, esqueci aqui, vezes o x elevado a k, tá? Repara que aqui é diferente, ó. C elevado a k é diferente de derivada k vezes, certo? De k fatorial. Se a gente pegar isso aqui e aplicar, ó, vamos para o termo zero, tá? Vou botar assim, ó, k igual a 0. Qual é a consequência disso? Então, a derivada de aqui, k vezes, quando é zero, é a própria função. Então, seria o f de x, né? Derivada a 0 vezes, ou seja, nenhuma vez é a própria função. Então, isso vai dar e de x, só que é no ponto zero, tá? Então, é elevado a 0 multiplicado por x aqui, tá? E aí x mesmo, certo? Elevado a k nesse caso seria 0, sobre 0 fatorial, certo? É elevado a 0, qualquer termo, qualquer número elevado a 0 é 1. X elevado a 0, de novo, qualquer termo, qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Sobre 0 fatorial é 1, tá? Isso é uma convenção. Pode discutir sobre isso, mas matematicamente já está definido como convenção. Então a gente sabe que o termo 0 do e de x, o termo 0 vai ser 1. Agora a gente vai k igual a 1. A gente tem que é derivado uma vez. E de x é derivado uma vez. É o próprio e de x, tá? Substituiu aqui o x por 0, que é o que ele está mandando lá, vezes x elevado a k, nesse caso k sendo 1, x elevado a 1 sobre 1 fatorial, certo? Então o que é que a gente tem aqui? X, basicamente, 1 fatorial é 1, é elevado a 0 é 1, x elevado a 1 é o próprio x. Então temos digamos, o segundo termo, né? Porque o 0 é o primeiro termo, 1 é o segundo termo. Vocês vão reparar que o e elevado a 0 sempre vai aparecer. Por quê?
porque sempre você vai ter e de x, derivada da e de x, derivada da segunda e de x, terceira e assim sucessivamente. Então, em vez de eu escrever e elevado a zero, eu já vou botar 1 aqui direto, pelo bem do argumento. Então, vamos lá. Quando k for 2, eu já vou ter 1 aqui do e de zero. Aqui vai estar x ao quadrado e aqui vai estar 2 fatorial. Tá? Então, vai ser x quadrado 2 fatorial. K de 3, 1x ao cubo, 3 fatorial. X ao cubo, 3 fatorial. E vocês começam a reparar um padrão. Se eu for escrever essa sequência aqui, como ela está se apresentando, como é que ela ficaria? Vamos lá. 1 mais x, 1 daqui, né? Mais x quadrado sobre 2 fatorial mais x cubo 3 fatorial mais, qual é o próximo termo? Vai continuar. X a quarta, 4 fatorial, e assim, não é um canal fatorial. E assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente faz a série do e de x, é uma série basicamente meio óbvia, né? Beleza. Se a gente fizer agora o e de x, eu vou deixar o e de x para o final. Vamos fazer de seno agora? Vamos fazer aqui. Vamos fazer de cosseno primeiro, vai. Vou pegar o branco aqui. Então tem um cosseno de x em forma de série. De novo, para a gente ajudar a fixar, vamos de novo escrever a série como ela é. K igual a zero, é infinito, função derivada, função de x derivada k vezes no ponto zero, tá? Vezes x elevado a k sobre k fatorial, tá? Essa é a cara da série de Maclaurin. Então vamos lá. Quando k for igual a zero, o que vai acontecer? Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar a nossa visão. Primeiro, derivada zero não existe. Derivada zero é a própria função. Então, qual é a derivada de cosseno? Seno. Então vai ser seno no ponto zero. É isso? Que é o que ele manda ali. Tá? Perdão, cometi um erro. Na verdade vai ser cosseno, não tem derivada. Né? Derivada zero não tem derivada. Então vai ser cosseno de zero vezes x elevado a zero dividido por zero fatorial. Cosseno de zero é 1, tá? Podem confirmar na calculadora aí. X elevado a zero vai ser o próprio 1, como argumento que a gente já usou, e zero fatorial é 1. Então temos aqui 1. Vou manter o azul, tá? Quando k for 1, a gente vai ter primeira derivada do cosseno é seno. Então seno no ponto zero, x elevado a 1, 1 fatorial. O seno de zero é zero, tá? Então aqui você mata todo mundo, certo? Não precisa fazer conta aí. Zero multiplicou qualquer coisa é zero, dividir por qualquer coisa é zero. Tá? Desconsiderando aquela questão de limite, infinito. Vamos tratar disso aqui. K, perdão, 2. Aí, vamos lá. A segunda derivada seria a derivada da primeira derivada, certo? Então, a derivada de seno é menos cosseno em zero, x ao quadrado, 2 fatorial. O que é que vai acontecer aqui? Cosseno de zero é 1, tem ali o negativo, vai ficar menos x quadrado sobre 2 fatorial. Tá ali no 3. A derivada, que aí seria a terceira derivada, a derivada da segunda derivada. Então, a derivada de menos cosseno seria seno com menos seno. Seria menos seno no ponto zero, x elevado ao cubo, 3 fatorial. Onde é que isso nos colocaria? Zeraria tudo de novo, tá? Se a gente for fazer aqui agora o k igual a 4, o que que aconteceria? Eu tenho aqui o seguinte, ó, a derivada de seno é menos cosseno. Então eu já tenho menos de fora. Vou dar um exemplo, ó. Se é menos seno,
de alguma coisa, né, quando eu derivo, eu vou ter menos cosseno de x e vai dar cosseno de x. Eu voltei para a estrutura inicial. Então, ele se repetiu na quarta derivada. Tá? Então, o que a gente pode escrever sobre essa sequência aqui? Vou botar aqui em vermelho. Então, eu tenho 1, 0, 0 e assim sucessivamente. Vamos lá. 1 mais 0 não vou colocar. Aqui é ser menos x quadrado sobre 2 fatorial. O 0 não existe. Depois vai aparecer mais x à quarta. Perdão. 4 fatorial. E a gente repara o seguinte, ó, para números ímpares, ele sempre vai dar 0. Tá? E para capar, ele vai dar sempre elevado ao número dividido pelo fatorial do mesmo número. Então, a quinta aqui vai dar 0. Mas a sexta, ó, ele vai dar x, a sexta, x fatorial. Certo? Então, o cosseno ele vai ter esse comportamento também repetitivo. Tá? Vocês podem testar aí à vontade, se vocês quiserem. E assim sucessivamente. Então, a gente já sabe que o cosseno ele só vai ter dígito não nulo, né, valores não nulos para cares, para K, né, para os K ou os cares, não sei se dá para fazer assim, os Ks, para os Ks positivos, para os Ks pares, tá? Um detalhe, isso aqui tem uma conexão muito profunda com harmônicos. Tá? Não vou discutir isso aqui agora. Quem sabe no futuro eu devo série de harmônicos a vocês há 300 anos, eu nunca fiz. Mas isso aqui tem profundas conexões com harmônicos. Vamos para o seno, né? Seno de x, tá? Então vamos representar ele em forma de série de Maclaurin. K igual a 0 até infinito, f de x derivado k vezes no ponto 0. Tem algumas pessoas que não representam esse x aqui, mas eu prefiro colocar só para dizer que é a função, né? Poderia botar f de 0, k aqui, enfim, isso é questão de nomenclatura, mas vocês vão ver mais f elevado a k de 0, se vocês olharem aí, tá? Mas só pela questão didática mesmo. Talvez esteja até rigorosamente errado eu colocar esse f de x a k, seja mais correto eu não representar esse x aqui, mas nesse momento eu não estou preocupado com isso. Então espero que os matemáticos aqui e os físicos não se não morram do coração por causa dessa anotação que eu estou usando aqui. Então, vamos lá. De x elevado a k sobre k fatorial. Então, vamos lá. Quando k... Aqui eu vou mudar a cor. Quando k for igual a 0, a gente vai ter... A derivada não existe. Então, seria o próprio seno no ponto 0 vezes x elevado a 0 sobre 0 fatorial. Seno de 0 é 0, tu zerou todo mundo, né? A gente vai para cá igual a 1. Então seria a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno no ponto 0, x elevado a 1 fatorial. Isso dá cosseno de 0 é 1. 1 vezes x dá x sobre 1 dá o próprio x. Então, k igual a 2 seria a segunda derivada de cosseno, perdão, a segunda derivada de seno. Deixa eu ver aqui só uma coisa. O meu seno, eu acabei comendo a perna aqui, né? De x. Então vamos lá. Derivada de cosseno é menos seno de 0, x quadrado, 2 fatorial. Seno de 0 é 0. Morreu também. K igual a 3. A derivada de seno é menos cosseno, né? Perdão, derivada de seno é cosseno. Então vai ficar menos cosseno de 0, x a terceira, 3 fatorial. Quando a gente fizer aqui, isso aqui vai dar menos x a terceira sobre 3 fatorial. E se a gente fizer a quarta, a gente volta para o seno. Porque basta pensar o seguinte, ó. A derivada de cosseno é menos seno, com menos de fora, dá o seno lá de cima. Então, o processo se repete. De novo, vamos representar aqui, ó. Aqui já vira o contrário, ó.
Quando o K ele é par, vem tudo zerado. Tá? Ah, Paulo, você quer dizer que o zero é par? Não exatamente. Tem matemáticos que divergem sobre se zero ser par ou não. Mas vamos conversar pensando que o 2, o K quando é 2, ele vai dar ali 0. Quando é 4, ele vai dar 0. Quando é 6, ele vai dar 0. Então a gente vai ter 0, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Se a gente fosse fazer com 4, daria 0 de novo. Se a gente fosse fazer com o 5, a gente teria esse processo repetido, né? X à quinta, 5 fatorial, tá? Só para a gente fazer uma constatação rápida aqui, ó, para saber se esse menos ele é persistente, certo? Como é que a gente pode ver isso, ó? Se quando K é igual a 4, a gente... Reparem que só quem vai alterar o sinal da função é ou seno ou cosseno que tiver aqui, tá? Só ele vai conseguir alterar. Então, nem vou fazer nada com x à terceira e 3 fatorial, porque eu só quero estudar o sinal. Quando K for 4, ou seja, a quarta derivada, o que é que vai acontecer? O meu cosseno vai virar um seno. Só que de zero vai zerar. Beleza. Quando K for igual a 5, esse seno ele vai virar cosseno. E cosseno de zero é 1. Vai ficar positivo. Então, no quinto aqui, ó, ele é positivo. Então, ele é mais x à quinta 5 fatorial. Tá? Agora, quando a gente vai para a sexta, só para a gente ver como é que fica, se é menos, mais e mais, ou menos, mais, e assim sucessivamente. Claro que a gente já tem essa resposta, mas só fazendo mesmo para a gente ver. Quando o K é igual a 6, ó, a derivada de cosseno é menos seno. De zero vai desaparecer. Mais o K aqui 7, esse menos seno, a derivada de seno é cosseno, fica menos cosseno, dá menos 1. E altera aqui também. Então o sinal ele é alternado. Certo? Então ele vai aparecer menos, mais, menos e assim por diante. Será que no cosseno não era assim também? Apareceu menos, depois apareceu mais, depois apareceu mais. Vamos fazer isso tudo aqui, pode ser que eu tenha errado em algum lugar, né? Vamos fazer teste aqui. Então vamos lá. Ó. 1 veio, o 0, aqui o x aqui ele ficou negativo, depois o cosseno. Olha aqui um problema. Deixa eu ver. Não, não, tá certo. Do seno aqui, beleza. A derivada do seno é cosseno. A derivada do seno é cosseno. Então aqui, ó, seria positivo. Ó. Errei aqui. Aqui seria positivo. Tá? A do seno é cosseno. A do cosseno que é menos seno. Então aqui, ó, olha o erro. Aqui seria mais. Apagar, né? De seno é cosseno. Agora de cosseno é menos seno. Então aqui nesse caso, ele zerou. Beleza? Mas aqui eu fiz certo. Né? Só na hora de escrever que eu escrevi errado. Então quando K for igual a 4, qual é o efeito disso? K igual a 4, a gente vai ter o menos seno, vai dar menos cosseno. Quando a gente bota aqui o menos cosseno de zero, vai aparecer o seno negativo. Então aqui, ó, seria negativo, né? Opa. Aqui, tá? No 5 a gente sabe que é zero, mas eu vou escrever só para facilitar a nossa conta. Cosseno é menos seno. Isso aqui daria zero. K igual a 6. De seno é cosseno. Daria positivo. Então, ele também oscila. Mais, menos, e assim sucessivamente. Igual é aqui. Só que aqui começa com menos. Aqui começa com mais. Aqui começa com x. E aqui começa com 1. Tá? Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo. Beleza? Então fizemos aí o do número de Euler, o seno e o cosseno. A gente já representou através de série de potência, né? Utilizando a série de Maclaurin. Claro que essas contas são ad infinito, tá? A gente só está representando algumas para mostrar que isso é verdade. E aí, ó, a gente vem para o seguinte. Quando a gente faz o mesmo processo para E de x, só que não é de x agora,
é de jx, a gente tem uma mudança, tá? E a mudança é o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui nosso processo. F de x elevado a k no ponto zero, x elevado ao quadrado sobre k fatorial. Beleza. Quando k for zero, o que vai acontecer? Eu não tenho derivada, é a própria função e eu substituo o ponto em zero. Então vai ser E de j zero vezes, aqui eu errei feio, e é k, tá? E elevado a j zero, x elevado a zero e k fatorial. Isso aqui vai dar 1, certo? Quando k for 1, é de j vezes x elevado a 1. Ah, detalhe. Já cometei um erro aqui. Já é no automático. Quando k for 1, primeiro a gente faz a derivada, né? Quem é a derivada de E elevado a jx? E elevado a jx vai ser, bota aqui no cantinho, ó. Derivada de E elevado a jx, né? Se eu fizer a derivada aqui, eu vou ter E, repetição de E elevado a jx vezes a derivada daqui de dentro, que vai dar j. Concordam? Então a gente vai escrever j é jx. Esse aqui é a derivada. Então vamos lá. J aqui em cima, só que substituído no ponto zero, certo? X elevado a 1 sobre k, sobre 1 fatorial. Isso vai dar aqui, vai zerar, vai ficar só o j, então vai ser jx, tá? Quando k for igual a 2, a gente vai ter a derivada disso aqui, né? Quando a gente derivar isso aqui, ó, pela segunda vez, o que, é que vai acontecer? Isso aqui vai ser repetido, tá? E o j aqui ele entra como constante, então ele sairia da derivação, certo? Eu derivaria aqui o EJX, daria o próprio EJX vezes j, e o j de k voltava. Então seria j quadrado é j no ponto zero vezes x quadrado 2 fatorial. Vocês vão reparar que o E elevado a jx sempre vai dar 1, porque EJ sempre vai substituir o zero lá. Então aqui vai ser j2 vezes j quadrado sobre 2 fatorial, tá? O K3, ó, a gente vai ter j, vou logo botar, tá? J terceira, x ao cubo, 3 fatorial. K quarta, mesma coisa, j quarta, x a quarta, 4 fatorial. Já ficou meio ruim. Eita. Né? É mais ou menos isso. Esse aqui era para ser um fatorial, não estou conseguindo escrever muito bem. E basicamente isso vai se repetir sucessivamente. Só que a gente faz uma pequena jogadinha aqui, já que isso aqui, o j se trata da parte imaginária do número complexo. Ó. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu construí aqui do lado embaixo de mim aqui. O j, ele é raiz de 1. Raiz de menos 1, perdão. O j ele é raiz de menos 1. J ao quadrado, ele é menos 1. Né? Porque eu tenho raiz de alguma coisa vezes raiz de alguma coisa da própria coisa. Certo? Deixa eu botar aqui. Tá, escrever aqui embaixo mesmo. J terceira vai dar 1. Por quê? Porque eu tenho J de menos 1 vezes J de menos 1 dá 1. Aqui, ó. Vamos lá. Menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Isso aqui vai dar menos 1. A raiz disso aqui vai dar J. Isso vai dar menos J. Tá?
Então aqui tem de errar. Por isso que eu gosto de, às vezes, demonstrar as coisas. Dá menos j. E se eu botar mais um, que é o j quarta, eu vou ter o próprio j. Concordam? Por quê? Menos 1 raiz, menos 1 raiz, menos 1 raiz, vezes menos 1 raiz. Isso aqui vezes isso dá menos 1. Isso vezes isso dá menos 1. Então aqui vai dar 1. Vai dar 1. Né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Já ia errar de novo. Então aqui dá 1. Tá? Quando a gente faz essa tabela, isso tudo vai nos ajudar na hora que a gente estiver fazendo ali o comparativo das séries. E já já isso vai ficar claro para todos vocês. Eu tenho um compromisso já já. Eu estou aqui olhando o telefone. O que é que vai acontecer aí? A gente consegue mudar essa expressão toda aqui fazendo o seguinte, ó. É 1 mais jx, eu vou manter, 1 mais jx, né? Mais o j ao quadrado é menos 1. Então esse mais some aqui, ó. Então vai ser menos, como aqui vai ser menos 1, menos x quadrado sobre 2 fatorial. Tá? O 3 aqui, ó, o j3 vai estar aqui como menos j. Então eu vou ter aqui, ó, menos j vezes x a terceira sobre 3 fatorial. Pronto, voltei lá do meu compromisso. Eu tinha comentado. Vamos lá dar continuidade. Vamos lá. Então aqui a gente tem aqui o K3, né? Tá menos x quadrado. Nananã. O K4 é o J4. O J4 aqui ele equivale a 1. Então a gente sabe que se o J4 é igual a 1, significa que é mais x à quarta dividido por 4 fatorial. Tá? O que a gente pode, a partir daí, fazer e observar, né? Antes, eu vou fazer uma coisa aqui bem interessante. Vocês vão reparar o seguinte, ó. Aqui é negativo, 2. O 3 é negativo. Depois o 4 vem positivo. O 5, ele também vai ser positivo. Né? Basta a gente reparar aqui o seguinte. O 5, ele volta para cá, ó. Ele volta para J. Né? Então ele vai ser J x à quinta sobre 5 fatorial. Então a gente sempre vai ter aqui o menos, menos, mais, depois menos, menos, mais. Basta a gente olhar para cá. Ó. Você vai ter esse mais, que é positivo, né? No final das contas. Aqui também, raiz de menos 1 mais seria o J ali sem o negativo seria positivo. Então, negativo, negativo, positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo, positivo. Tá? Lembra que sempre quem vai alterar o sinal, nessa série aqui especificamente, é o J. Certo? E aí, o que a gente consegue extrair a partir daqui? A partir daqui, a gente tira a seguinte conclusão. Vamos primeiro separar essa brincadeira aqui em quem tem J e quem não tem J. E aí eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês a partir disso. Vamos lá. Vamos pegar aqui o que está aqui nesse slide e só vou transcrever, tá? 1 mais jx menos x quadrado sobre 2 fatorial menos jx cubo sobre 3 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial mais x à quinta. Deixa eu só olhar se tem j. X à quinta sobre 5 fatorial. Aí eu só fiz replicar o que estava lá do outro lado. E a gente pode fazer uma separação de quem tem j e quem não tem j. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui 1 e aí vou buscar quem não tem j. Menos x quadrado sobre 2 fatorial. Aqui tem j, eu vou para cá mais
x4 sobre 4 fatorial. Aqui vai ter uma continuação, né? Claro. Isso aí vai para infinito, mas eu não vou representar tudo, não tem tempo. Nem que tivesse, né? Todo tempo do mundo não conseguiria fazer isso. E aí aqui a gente vai ter quem acompanha o J. Ó. Vamos pegar aqui o J positivo, tá? Mais J, e vamos abrir essa chave aqui. Quem acompanha J? Já tem um X, né? Menos X ao cubo sobre 3 fatorial mais J, perdão, que o J está ali em evidência, né? 5 fatorial e assim sucessivamente. Então temos 3 termos aqui e 3 termos aqui. Vamos ver agora com que isso se parece. Vamos olhar aqui pro... Olha para a cara do seno. X menos X ao cubo sobre 3 fatorial. X menos X ao cubo sobre 3 fatorial. Mais X à quinta 5 fatorial. Mais X à quinta 5 fatorial. E aqui tem a inversão de sinais. Ou seja, o seno, quando eu faço a representação dele em série, se eu der continuidade isso aqui basicamente vai virar o próprio seno, né? Então, isso daqui vai se tornar o J seno de x, certo? Mais J seno de x. Vamos olhar para a cara do cosseno? Olha o cosseno aqui, ó. 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial menos x à quarta sobre 4 fatorial. Não é isso que a gente encontra aqui? 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial. Não é exatamente a mesma coisa? Se der continuidade, não vai se sustentar. Opa! Não vai se sustentar dessa mesma forma? Então eu posso dizer que aqui, ó, que eu vou ter é a representação em série do cosseno de x, tá? Então nasce daqui a ideia que se eu tiver E de Jx, ele é igual a cosseno de x mais J seno de x. E através da identidade de Euler a gente chega nessas relações aí, né, que são as relações trigonométricas. E isso vai trazer profundas consequências em todo estudo de ondulatória, né, independente da área qual se aplique, desde que envolva ondulatória. É uma das formas de modelar, tá? Então, num próximo vídeo, a gente vai ver a cara disso aqui, partindo dessa expressão de seno mais j, cosseno mais j seno, para a gente chegar lá no exponencial, tá? Um dia que eu tiver paciência eu faço esse vídeo. Mas aí, só para ficar claro. E isso daqui, né, só para a gente fechar a identidade de Euler, se eu tenho E de Jπ, E de Jπ, eu vou ter cosseno de π mais J seno de π. Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de π igual a menos 1. J seno de π igual a 0. Tá aí demonstrada a identidade de Euler por série. Beleza? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo.